It's a really big situation actually. É uma grande situação. And to start talking about it, Pra gente começar a falar sobre, I just want to share some testimonies that I'm hearing. eu quero compartilhar alguns testemunhos que eu tenho ouvido. You know, people are posting online Pessoas têm postado online and they're saying things like, it feels like someone close to me passed away. e eles estão dizendo que parece que tem alguém próximo de mim que faleceu. It's interesting because you're saying the same prophetic things that are being shared. É interessante porque você tá vendo também as coisas proféticas que têm sido partilhadas. I felt it and then I started to see it online. Eu sinto e eu comecei a ver isso online. That everyone that talks about a mantle being passed. As pessoas têm falado sobre um mentor que faleceu. Where he was one man and he passed away. Que ele foi um homem e faleceu. But now it's time for many to rise up in his place. Mas agora são muitos para levantar e estarem no lugar dele. The Bible says it like this. A Bíblia diz assim: If a seed goes in the ground and it que dies, se uma semente cair no solo e morrer, it will produce much fruit. ela vai produzir muito fruto. And so we've seen so many testimonies Então a gente tem visto tantos testemunhos. of people that never went to church, Pessoas que nunca foram à igreja, that were atheists, que eram ateus, that now they're making comments, I'm about to go back to church. que agora eles estão comentando: agora eu quero voltar à igreja. My Bible just came in the mail. A minha Bíblia, eu tô colocando ela no momento das minhas refeições. This isn't one or two testimonies. Isso não é um ou dois testemunhos. It's a movement that the Lord É is um doing. movimento que o Senhor levantou. And so the Bible says Então a Bíblia diz that the blood of martyrs cries out. que o sangue dos mártires clamam na terra. And so it's amazing to see this. Então é incrível ver isso. One of my favorite testimonies Um dos meus favoritos testemunhos is a young man. It's a screenshot of a young man texting someone. é um print de um jovem que estava mandando uma mensagem para uma pessoa. And he says, I'm having dreams about Charlie Kirk. E ele diz: eu tô tendo sonhos sobre o Charlie Kirk. And someone texts him back and says, what is he saying? What's e aí happening? a pessoa retornou a mensagem e falou: o que ele está dizendo? O que aconteceu? And he says, in the dreams, I'm talking to Charlie Kirk and we're talking about Jesus. Nos sonhos, a gente falando sobre o Charlie Kirk, nos sonhos, ele estava me falando sobre Jesus. And so when I look at this, Quando eu olho para isso, he was a political figure, ele foi uma figura política, but he was also a man of God. mas ele também foi um homem He de was a man of Deus. faith. Um homem de fé. And true men and women of God in the Bible, E verdadeiramente, homem e mulher de Deus na Bíblia, they impacted culture eles impactam a cultura. at the highest level. Nos níveis mais altos, You would see prophets and they would go before kings. você vê que profeta, eles vão antes diante dos reis. And so that's what Charlie Kirk was doing. Então, é isso que o Charlie Kirk estava He fazendo. wasn't only impacting the four walls of a church. Ele não estava só impactando as quatro paredes da igreja. But I'll tell you right now, Mas eu te falo agora mesmo, his death is impacting the world. a morte dele tem impactado o mundo. Rapaz. Que bênção mesmo. E a gente vê que isso daí se reflete até no Brasil também, né? É. Porque nós, como igreja, vemos isso acontecendo e nós estamos também decidindo se movimentar mais É, e claro. buscar o perdido. Lógico. Você né? vê aqueles debates que ele tinha na rua? Sim. Eu assistia muitos Não, debates. e ele começou assim, né? É que hoje eles conhecem, né? Uma pessoa famosa, uma pessoa influente. Mas o princípio, né? É uma tenda na praça e Caixa de som, microfone, e deixa o microfone pra pessoa perguntar. foi assim que ele começou, Sim. né? Assim, né? Hoje ele se tornou uma influência e eu tenho certeza que muitas pessoas vão se converter por causa desse testemunho Sim. e esse levantar do maligno contra a vida dele, né? Sim, com certeza. Glória a Deus. Que bênção, que bênção. E a gente tem assistido bastante coisa sobre isso, né, também. A esposa dele deu um testemunho lá. Mas acaba que a idolatria das pessoas, por um lado, né, pela política, pela extrema, né? A gente sabe que todo extremo ele é perigoso. Tudo que é extremo, né? Exatamente. E as pessoas decidem ter uma idolatria e focar demais numa coisa que só afasta elas de Deus. E glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui, né? E eu tinha uma pergunta aqui também para fazer. Primeiro, qual ministério que você congrega lá?
First, what is your ministry that you right now in community in the United States that you are linking for? Say it again. What is the church you are connecting United States of America? Oh, it's called The River, Fort Myers. A igreja chama The River, Fort Myers. Nessa missão no Brasil, você veio para ir em quantos lugares, quantas cidades? In his mission in Brazil, you came here to visit. So how many cities, states? So when I first came to Brazil, I went to the south, to Curitiba. A primeira vez que eu vim para o Brasil, eu vim no sul, em Curitiba. But I spent about a year in the São Paulo area. Mas eu passei 1 ano na área de São Paulo. And now I'm in Minas Gerais. E agora eu estou em Minas Gerais. But I'm just seeing what the Lord does. Mas agora eu estou vendo o que o Senhor irá fazer. Because I believe I'll travel to many more cities. Porque eu acredito que eu vou viajar para muitas cidades. Amém. Aí, está em Mogi Guaçu. Terra boa. Que bênção demais. Mogi Guaçu. Que bênção. Glória a Deus. E quando ele estiver aqui, fala com a gente pra gente organizar uma data para ele Pra gente ministrar na igreja. Pra gente estar conectado, Sim, né? Com certeza. A gente quer receber também. When you come back here, we wanted to receive here at the church and make a schedule for you to preach here. Amen. That sounds amazing. Amém. Amém. Glória a Deus. E gostaria de perguntar uma coisa para você. Como que nós podemos nos posicionar como igreja na sociedade? Como nós podemos nos posicionar na nossa missão que Deus nos deu? O que você tem a dizer? Porque ele está aqui porque ele se posicionou. Exatamente. Ele não ficou na zona de conforto. Referente ele à não missão, ficou né? de qualquer jeito na igreja e fazendo coisas básicas, mas Deus tinha muito mais para ele e ele acabou vivendo. Está aqui no Brasil e não é o ponto de parada, é o ponto de partida, pelo que ele está falando. Exatamente. Ele vai continuar ainda a missão porque ele se posicionou. E a pergunta, complementando a pergunta do meu grande amigo, que é a mesma pergunta nossa. Essa pode dificultar a vida da Ariane. Não, é para ela facilitar para mim, porque ela é boa para guardar as coisas, hein? Nossa. Rapaz. Como que as pessoas, elas, de acordo com a vida dele, uma mensagem para a nossa audiência para se posicionar diante da sua missão? É só para ele dar a mensagem ou é para responder a pergunta? O que, dele? Carlão? Agora você que fez a pergunta? Você foi direcionado em falar para ele aí, mas certo. A nossa missão é aprender a fazer perguntas. How is a position of the church in a situation like that for us to not be comfortable in our place and have a stand of position rightly? And they want you to give a message for those who are watching you. How is the idea and how the condition and position affect people when you have a position in yourself in the things that the Lord has for you? Forgive me, I don't fully understand the question. Eu vou falar de novo. Ele perguntou, você pode falar de novo? Opa, como que a gente... Você viu como é que você ajudou? Não, só já falei, né? Desculpa, viu, gente? Não, é brincadeira. Aperta a tecla SAP. Não, a pergunta é como que nós podemos nos alinhar com a missão que Deus nos deu na sociedade, estar alinhado com o que Deus tem direcionado. Claro que para cada um tem um direcionamento, mas o que você poderia falar sobre isso? Da pessoa sair da zona de conforto, da pessoa buscar a plenitude da vontade de Deus para ela. How is the alignment of the people concerning their missions and the plan of God for their lives? And how could you give them an advice for them to have this kind of position in to affect the culture and to affect their lives? So you're asking me for the average person watching right now Você está perguntando isso para mim, para as pessoas que estão assistindo. that wants to affect their culture, what they should do. Que querem afeitar, né, a cultura com as coisas que eles vão fazer. Well, the first thing that I'll say Então, a primeira coisa que eu digo is I'm having deja vu.
que eu tô tendo agora um déjà vu. I feel like I've been here before. Eu sinto que eu já estive aqui neste lugar antes. And so I want to encourage anyone watching right now. Então, quero encorajar todos vocês que estão assistindo agora. I believe the presence of the Lord is not only increasing in the studio, Eu acredito que a presença do Senhor não está só aumentando aqui no but the Lord estúdio, wants to speak directly to some people listening. mas o Senhor quer falar diretamente com você que está ouvindo. Because the secret to impact Porque o segredo de impactar is there must be a spirit backing you. é que você precisa ter um espírito atrás de você. You see, each and every person that we see of high influence, Todas as pessoas que nós vemos que são pessoas de grande influência, they're not standing on their own merits or abilities. eles não estão nas suas próprias habilidades ou talentos. They're partnering with something greater than them. Eles estão sendo parceiros de algo maior do que eles. And so us as Christians, Então, nós como cristãos, we can't think that we're going to impact culture being good or successful. a gente não pode pensar que nós vamos impactar a cultura sendo bons ou bem-sucedidos. By being talented or working hard. Ou de ser talentoso ou trabalhar muito. No, we need the Holy Spirit. Não, nós precisamos do Espírito We need Santo. Jesus to be lifted up more. Nós precisamos de Jesus, que ele seja exaltado. You see, it's something interesting É algo interessante. because we think sometimes it's only the person in the pulpit Porque às vezes a gente acha que é só aquela pessoa que está no púlpito. that needs more of Jesus Que to do their job. que precisa mais de Jesus para fazer o trabalho But dele. there's an American businessman that's very famous, Mas tem um homem América nos negócios que é muito famoso. and he's not a Christian. Ele não é cristão. And he said, there's only a certain level you can get to E ele disse, só existe um certo nível que você pode chegar before you need help from a spirit. antes que você tenha a ajuda de um espírito. See, if there's people in the world that understand that, Então tem pessoas no mundo que entendem isso. how much more should Christians we understand that we need Jesus? Quanto mais nós cristãos precisamos entender que precisamos de Jesus. But see, I believe the Lord is calling people in the areas of business, Eu acredito que o Senhor tem chamado pessoas na área dos negócios. people that have gifts in the arts, whether it's dance or music or film. Pessoas que têm chamado, né, têm dom com arte, seja na dança, com filmes. And I believe he's calling them to go into the secret place. E eu creio que ele está chamando essas pessoas para entrarem no lugar secreto de oração. I was meeting with some young people earlier today, Eu estava tendo um encontro com alguns jovens hoje mais cedo and there was a similar question. e teve uma pergunta parecida. A young lady said, I feel like there's a ceiling over my head. Uma jovem disse, parece que tem um vidro em cima da minha cabeça. How do I break through that? Como que eu posso romper isso? And I told her the story of Obed-Edom. E eu falei sobre a história de Obed-edom. If you never heard of him, Se você nunca ouviu falar he's dele, not a very famous person in the Bible. ele não é um homem muito conhecido, famoso na Bíblia. But David put the Ark of the Covenant in his house. Mas Davi colocou a Arca da Aliança dentro da casa And dele. months later, they started to hear that his house was extremely blessed. E meses depois eles começaram a ouvir que a casa dele foi extremamente abençoada. They asked him to move and to become a doorkeeper in the temple of the Lord. Eles falaram para ele se mudar e ser um guardião no templo do Senhor. His entire family and bloodline was changed A família dele inteira e a linhagem dele mudou completamente. because now all of his children are serving the Lord. Porque agora todos os filhos deles estão servindo ao Senhor. And 400 years after his death, E 400 anos depois da morte dele, the Bible says that Israel was taken over. a Bíblia diz que Israel estava tomando território. And as the king walks into the temple, E quando o rei entrava dentro do templo, he sees a man watching over the treasures of the Lord. ele viu um homem que era um guardião diante dos tesouros do Senhor. And that man's name was Obed-Edom. E o nome desse homem era Obed-edom. See, I want to tell you the secret to this. Então quero falar com você o segredo disso. When you bring the presence of the Lord into your home, Quando você traz a presença de Deus para dentro da sua it casa, affects everything. afeta tudo. It affects your children, Afeta seus filhos, your family, sua família, but it also affects the things that we don't think about. mas também afeta as coisas que a gente nem pensa. 400 years later, 400 anos depois, that wasn't the same Obed-Edom. não foi o mesmo Obed-edom. King David was dead by then. O rei Davi foi morto, Solomon was dead. Salomão estava morto, But generations later, mas gerações one of his depois, descendants dos descendentes was dele now not
not only watching over the door, Não estava só sendo guardião do templo, da porta, but he was watching over the mas ele finances. também era um guardião das finanças. Oh, God will even bless your finances. Porque Deus também vai abençoar suas Your finanças, career. sua carreira, Increase your influence aumentar a sua influência when you bring the presence of the Lord quando você traz a presença do into your Senhor life. na sua vida. And so the secret for anyone listening right Então, now, o segredo para todos que estão ouvindo agora, if that you want to do great things for the Lord, se você quer fazer coisas grandes para o Senhor, it's not going to be by your talents. não é sobre o seu talento, It's going to be by the Spirit of the é Lord. pelo Espírito do Senhor. Oh, I don't know if you're going to like my answer. Eu não sei se você vai gostar da minha resposta. You know what's so funny? Sabe o que é muito engraçado? The Bible calls it the kingdom of God. A Bíblia diz que é o reino de Deus. And so all throughout the Old Testament, Então, tudo sobre o Antigo Testamento, you see all of these pictures of kingdoms. você vê essas figuras de reis. But now in our New Testament mindset, Mas agora, no nosso pensamento do Novo we see what Testamento, God wants to do a gente vê o que Deus quer fazer in 4 walls. em 4 paredes. But it's a kingdom. Mas é um reino. The church is the sheepfold. A igreja é... Sorry. It's the sheepfold. The place where a shepherd keeps the sheep. A igreja é como se fosse o lugar onde as ovelhas estão, o celeiro, né? And so I want you to imagine this in your mind. Então, quero que você imagine isso na sua mente. Imagine any kingdom. Imagine qualquer rei. If you go to the outside of the kingdom, Se você vai fora do reino, you're going to find a shepherd você vai encontrar um pastor. and you're going to find sheep. E você vai encontrar But there's ovelhas. a lot more to the kingdom. Mas tem muito mais do que isso no reino. And so why is it that when we see God, Então, por que nós vemos Deus? we only see the sheepfold, the A place where the gente, sheep are kept? a gente só vê o lugar, a gente imagina em Deus e vê só aquele lugar que é o celeiro das ovelhas. No, there's a lot more that God wants to impact. Não, tem muito mais do que o Senhor quer impactar. And so the place where the shepherd keeps the sheep, Então, um lugar onde o pastor mantém as ovelhas that's a place of protection. é um lugar de proteção, That's a place of receiving. é um lugar de receber, That's a place of growing. é um lugar de crescimento. But God wants us to impact the kingdom. Mas Deus quer que a gente impacte The o world reino, around us. o mundo ao nosso It's so redor. much greater. É muito, muito so grande. much bigger. É muito maior. The shepherd is, and the sheep, they're a small part O pastor fica lá com as ovelhas num lugar pequeno. of É the big thing that God wants to do. da grande coisa que Deus quer fazer. I believe that most of the gifts Eu acredito que a maioria dos dons are gifts that are called to impact the world. são dons para impactar o mundo. You see, the person that's a baker Então, ver a pessoa que ela é um confeiteiro, or an artist, um artista. sometimes they don't understand Às vezes eles não entendem that God gave them that que gift Deus deu para eles esse dom. and He wants them to use it to impact the kingdom, the world. E Ele quer que eles usem para impactar o reino, o mundo lá And fora. so they're so busy looking at the pastor Então, eles estão tão ocupados olhando para o pastor and expecting the pastor to do all the e work. esperando o pastor fazer todo o trabalho. Where the pastor, really his job E o pastor, o trabalho dele is to pour into the sheep, é de colocar, derramar sobre as ovelhas. to build them up so they're strong enough. Para construir eles, fundamentar eles. But then it's time for them to go and impact the world. Mas aí, para que eles vão e façam impacto no mundo. What is your advice for young people about evangelism? For them to be encouraged and bold to go out and share the gospel. About your influence with Reinhard Bonnke, that you have your experience of life. Wow, 2 things. 2 coisas. So the first thing is, A primeira coisa é... sometimes young people think, I'll do it when I get older. Às vezes os jovens pensam assim, eu vou fazer quando eu tiver velho, mais velho. But I want you to think about it for a second. Mas eu quero que você pense agora por um segundo. Jesus, at the beginning of his ministry, Jesus, no início do ministério was only dele, 30 years old. ele só tinha 30 anos de idade. I'm not going to ask how old everyone is at the Eu não vou table. perguntar aqui quantos anos cada um de vocês But I'm tem 34. aqui na mesa, mas eu tenho And so I'm a 34. little late. Então eu tô um pouco atrasado. But the disciples, Mas os discípulos, they were teenagers. eles eram adolescentes. They were in their early Eles 20s. estavam antes dos 20 And anos. so these people impacted the world. Então essas pessoas impactaram o mundo. And so sometimes we're waiting for the 40-year-old and the 50-year-old to do all the work. Então, às vezes, a gente está esperando para aquele de 40, 50 anos fazer todo o trabalho. But Jesus is calling the jovens, the youth. Mas Jesus está chamando os jovens. They have a call
Eles têm um chamado to go out to the world, de ir ao mundo to be example. para ser um exemplo. And you know, it's interesting about evangelism Sabe, é interessante sobre evangelismo, because the gift of evangelists porque o dom de evangelismo isn't always to be the superstar talking to everyone. não é para você ser um superstar e falar com todo mundo. You see, really what you want to do, O que você realmente vai fazer? ministry starts in the secret place O ministério, ele começa num lugar secreto de oração. because Jesus is your first Porque ministry. Jesus é seu primeiro ministro. And as you fill yourself with the presence of the Então, Lord, enquanto você se enche com a presença do Senhor, it's like supply and demand. é como você receber suplementos e doar. I don't know, when I look at you, I see a businessman. Eu não sei, mas eu olho pra você, eu vejo um homem de I negócio. see someone that has good ideas. Eu olho pra você, eu vejo que você tem boas ideias. And you understand that if someone wants to buy this cup, E você entende que se alguém comprar esse copo, you have the supply, você tem o suprimento para but it isso. only works if they have a demand. Mas aí só vai funcionar se eles tiver a demanda para isso. But see, once you start to fill the cup with something expensive, Mas quando você começa a encher o copo com algo caro, the demand goes up. aquilo que você deu, ele vai sair. More people want it. Mais pessoas vão querer. And so that's what happens when you fill yourself with the Holy Ghost. Então é assim que acontece quando você se enche do Espírito Santo. People don't know why they're coming up to you, As pessoas não sabem porque eles estão vindo atrás de você. but you have what they need. Mas você tem o que eles precisam. And so as you go outside and you're filled with the Holy Ghost, Então quando você sai lá fora e você tá cheio com o Espírito Santo, you don't have to be Superman looking for everyone. você não precisa ser um Superman e olhar pra todo mundo. People are going to start to come to you. As pessoas vão vir até você. And then you're just going to open your mouth. E você só vai abrir sua boca. And people are going to start to weep. E as pessoas vão começar a The chorar. Holy Ghost is going to start to O move. Espírito Santo começará a se mover. This is at least what I found in my life. Isso é o que aconteceu, pelo menos na minha vida. When I was on fire for Quando God, eu estava com fogo por Deus, I didn't need to look for opportunities. eu não procurava por oportunidades. Opportunities will find me. As oportunidades me achavam. Amen. Amém? One of your missions, I want to know your testimonies of healings, what's happening with people in the place that you went through. Okay, well, let's talk about Brazil. Então tá, vamos falar sobre o Brasil. Because I'm on mission right now. Porque essa é a minha missão agora. I just had the honor to preach with Pastor Daniel. Eu tive a honra de pregar com o pastor Daniel. Actually, just like an hour ago. Foi atualmente 1 hora atrás. And the Holy Spirit moved in breakthrough, deliverance. E o Espírito Santo, ele se operou com rompimento, libertação. And he also moved in healing, E também se moveu com cura, moved in salvation. com salvação. But there was one man there and he had a crutch. Mas tinha um homem lá que ele tinha uma bengala. And he came to the altar. Então ele veio até o altar And so we just did a simple prayer. e a gente fez uma oração muito simples. We prayed for the Lord to heal his physical body. A gente orou para que o Senhor curasse o corpo físico He dele. wasn't able to bend his leg for years. Ele não foi capaz de levantar a perna dele por And so he anos. needed this crutch to move and to walk Então ele around. precisava da bengala para se mover e andar ao redor. He had 3 surgeries and none of them worked. Ele fez 3 cirurgias e nenhuma delas resolveu. And he was in constant pain. E ele estava sempre constante com muita dor. When we asked him, he said his pain was like a level 7. Mas quando a gente Out of perguntou a 10. ele, de 1 a 10, a dor dele estava 7. And so we prayed there at the altar. Então a gente orou durante o altar, no momento final. He was completely healed. E ele foi completamente curado. He started to run in E ele place. começou a correr assim. We started to shout Nós hallelujah. começamos a cantar aleluia. And then he a started to gritar. walk up and down the aisles. E ele começou a correr, indo lá pra cima e pra baixo. It was beautiful. Foi lindo. But that's the power of Mas esse é o Jesus. poder de Jesus. Because Jesus still heals today. Porque Jesus continua curando hoje. Isso foi hoje? Isso foi hoje? It was today? Hoje? It was like an hour ago, 2 hours ago. Que benção, hein? Yeah, like 2 hours ago. 2 horas atrás. Bênção demais. Glória a Deus. Que bênção. You know, I was thinking while you were talking, Eu tava pensando quando você tava falando, and I was thinking of the person that's kind of sitting at home right now. e eu tava pensando nessa pessoa que tá sentada em casa agora mesmo. They have promises on their life. Eles têm promessas sobre a vida deles. Maybe they had a prophecy, a dream, or a vision Eles têm profecias ou sonhos e visões. of them going to another country, Eles indo para outro
them doing país, missions, fazendo missões, but they just feel like they're stuck. mas eles se sentem estagnados. And you know, the secret there E sabe, o segredo nisso is that there's things on the inside é que tem coisas dentro that need to be worked out, que precisam ser trabalhadas, that need to be que changed precisam ser mudadas, before the things on the outside start to open antes up. que as coisas do lado externo começam a se abrir. So often we're in our room and we're crying to God. Muitas das vezes a gente está no nosso quarto clamando, chorando a Deus. Lord, I'm waiting on you. Senhor, eu esperei em você. You promised me. Você me prometeu. When? Quando? But God's like, when? E o Senhor diz quando? Are you going to E change? você vai mudar. And so I want to encourage anyone that's listening right Então now eu quero encorajar todos que estão ouvindo agora. that God wants to move faster than you want him to move. Que Deus quer se mover mais rápido do que você quer se mover. He wants to bring the promises more than you want the promises. Ele quer trazer as promessas mais do que você quer as But promessas. this is why we have to be in the body. É por isso que a gente precisa estar no corpo Why de we need Cristo. to be at church. Nós precisamos estar na igreja. Because that's a unusual mixture Porque existe uma mistura where the comum Holy Spirit can use anyone in the building. que o Espírito Santo ele pode usar cada um no As prédio. you're serving in different E areas, enquanto você está servindo em áreas He'll diferentes, use people to speak into your life. que ele usa pessoas para falar sobre a sua vida. They'll start to see things Elas that you need to começam a ver change. coisas que você precisa mudar. There'll be some friction Vai ter algumas sometimes. aflições às vezes. You'll start to see things in your own Você vai heart. começar a ver coisas dentro do seu coração. And that's how the Lord starts to remove things. E é assim que o Senhor começa a remover And you as start to grow and coisas. you start to change. Você começa a crescer e a mudar. And then when you get to the point where you're ready, E quando chegar ao ponto que você está that's pronto, when the opportunities open. é assim que essas oportunidades vão se abrir. And so the secrets are the things we already know about. Então, os segredos são de coisas que a gente já sabe. We need to be in the Word of Nós God. precisamos de estar na palavra de Deus. We need to be in prayer. Nós precisamos estar em oração. And we need to be in biblical community, which is church. E nós precisamos estar em comunidade bíblica, que é a igreja. Now, we're not doing these three things Quando- because it's religious. Quando a gente não está fazendo essas três coisas porque é uma religião. I want to give you an example. Quero te dar um exemplo. Let's say I get excited on this podcast. I'm like, okay, I'm going to pray for 10 hours. Aí vamos supor que eu fiquei muito animado aqui através desse podcast. Então tá, eu vou orar por 10 horas. As soon as you go in your secret place. Enquanto você vai no seu lugar secreto And you de pray oração. for 10 hours. E você ora por 10 horas. Why am I saying 10 hours? Por que eu tô falando 10 horas? Because I want to challenge someone that's possible. Porque eu quero desafiar alguém aqui que é The possível. Lord is calling you for more. O Senhor tá te chamando para mais. Not just 10 minutes, 20 minutes. Não 10 minutos, 20 minutos. If you want to do great Se things, você quer fazer coisas grandes, you want to impact the world, você quer impactar o mundo, you can't do little things. você não pode fazer coisa You pequenininha. want a big God to move in a big way? Você quer um grande Deus se mover em um grande jeito? Give him more of you. Dê mais de você para ele. But let's say you go in the secret place for 10 hours, Mas vamos dizer que você ficou lá no lugar secreto por 10 horas. but you're not in your word. Mas você não está na palavra. Oh, the enemy's going to attack you. O inimigo vai te atacar. He's going to attack you so much that you don't even want to pray anymore Ele vai te atacar tanto que você não vai querer nem orar because you mais. fell into sin. Porque você caiu em pecado. But let's say I go in my Bible. Aí vamos dizer que a gente eu But entro I'm na not minha in the Bíblia, secret place. mas eu não estou no meu lugar de oração. I start to become very religious. Eu começo a ficar muito religioso. I know about God, Eu sei sobre Deus, but I don't know God. mas eu não conheço Deus. But let's say I'm reading my Bible, Mas vamos dizer que eu estou lendo minha Bíblia and let's say I'm in the secret e place, dizer que eu estou no lugar de oração, but I'm not going to church. mas eu não estou indo na igreja. I'm not serving at church. Eu não estou servindo na igreja. Well, the Lord speaks to me, É, o Senhor fala comigo. and maybe I'm not falling into E sin, às vezes eu não estou caindo em pecado. but there's some character issues Mas tem problemas de caráter that I'm not having the opportunity to see que eu não estou tendo a oportunidade de because I need to vê-las. rub against some other people. Porque eu preciso estar com outras pessoas. No matter how long you've been praying, Não importa quanto tempo você está orando. consistently throughout the Bible, Consistentemente através da God would Bíblia, use a man or a woman, Deus vai usar um homem ou uma mulher. and you would serve that man or E woman, você vai servir esse homem e essa mulher. and that's how He would raise you up. E é assim que ele vai te levantar. And so these things are simple. Então essas coisas são simples. We've all heard of these things, A gente já ouviu falar sobre isso. but now is the season Mas agora nós estamos num momento where we need to go all in. onde que nós precisamos entrar nisso. So Christ for All Nation has a school here in Brazil. Cristo para todas as nações tem aqui a escola no Brasil. Yeah, so the school is in Curitiba, E a escola é em Curitiba. and they have a school of evangelism E eles that they têm do. uma escola de evangelismo que eles fazem. Muito bom, muito bom. Ah, foi por conta dessa escola que ele veio primeiro para Curitiba, então. It was the reason you Entendi. came from Brazil first. Yes. Legal, bênção demais, glória a Deus. Que
que bênção, né? O programa Bom demais, hoje. né? Foi bom demais. Glória a Deus. Rapidinho passou, hein? Por mim, a gente já podia gravar outro, já emenda, né? Já fica 2. Aproveitar que o Daniel tá aqui, já vamos pegar ele. Já vamos preparar outro café aí. Então, glória a Deus. Vamos caminhando aí para o encerramento, infelizmente. Que pena, né? Mas, Muito rápido, passou. glória a Deus. Eu gostaria que vocês dessem uma palavra, por gentileza, de... Não vou falar uma motivação, mas para um despertamento mesmo na vida de pessoas, pra gente já caminhar pro final. I want you to give a word of encouragement for people, awake them, for us to finish our session. Man, I want to see revival. Cara, eu quero ver avivamento. And there's promises, so many promises that God wants to send revival. E tem tantas promessas que Deus quer enviar avivamento. But you know the scariest thing? Mas sabe a coisa mais assustadora? We know God is going to send revival. A gente sabe que Deus vai enviar avivamento. We know that this revival isn't going to be one man that's famous that's doing all the Nós work. sabemos que não vai ser um homem famoso que vai fazer todo o trabalho. That God's going to pour out his spirit. Deus vai colocar o espírito dele. Sons and daughters are going to prophesy. Filhos e filhas irão The profetizar. Bible says the latter rain will be greater than the former A rain. Bíblia diz que a chuva, a última chuva, será maior do que a primeira. And so I believe this will be the greatest revival the world has ever seen. Então eu acredito que esse será um avivamento maior do que o mundo já viu. But my biggest fear Mas o meu maior medo is that I'm just going to be somebody watching. é que será que eu vou ser só alguém que está vendo? God will be moving. Deus estará movendo. Miracles will be happening. Milagres estarão I'll be acontecendo. alive while it's going on. Eu vou estar vivo enquanto acontece. But I'll be someone watching from the outside. Mas será que eu vou ser alguém então que vê do lado de fora? See, I believe that there's people right now listening Eu acredito que tem pessoas agora mesmo ouvindo where God has not only called them to see the que revival, Deus não só chamou você para ver but avivamento, to be used in the revival. mas para você ser usado no avivamento. But see, we can't wait until the miracles start to happen on the streets Mas a gente não precisa esperar até que os milagres comecem a acontecer nas ruas to try to go and be used. para tentar ser usado, Because the school of the Spirit porque a escola do Espírito, has already been calling. porque já foi chamada. See, this is the time where we need to get in the secret place. Esse é o momento que nós precisamos estar no lugar secreto. Where we need to get the character issues out. Que a gente precisa colocar essas partes de caráter para Where fora. we need to get in our word. Que a gente precisa estar na palavra. You see, God doesn't just use people randomly. Deus, ele não só usa as pessoas assim por acaso. Elisha didn't just appear. Elias não só desapareceu. No, Elisha served Elijah. Não, Eliseu serviu Elias. Joshua didn't just appear Josué não só apareceu and become the leader. e se tornou um líder. No. Não. No, he served Moses. Ele serviu Moisés. The apostles didn't just appear. Os apóstolos não só apareceram. No, they served Jesus. Não, eles serviram Jesus. And so there's people right now Então tem pessoas where agora God wants to give you something que Deus quer te dar algo through your service to someone else. através do seu servir a outra pessoa. But people are not in the game. Mas as pessoas não estão em jogo. Or they're playing games with God. Ou elas estão jogando jogo com And Deus. so this is the time Então esse é o momento to get in the secret place. para você entrar no lugar secreto cry de out for oração, His presence. de clamar pela presença dele. And what's interesting, as you start to fill yourself with the Holy Que é Ghost, interessante que enquanto você se enche com o Espírito I Santo, think of like boiling water. parece como se fosse bolhas de água. Because as you start to boil water, Porque quando você começa a fazer essas bolhas de things água, that were on the bottom just sitting there, algumas coisas que estão assim no fundo vão começar a subir. they start to rise to the Elas top. começam a vir na superfície. And so sometimes we don't even know the issues of our own heart. Então, às vezes, a gente não sabe os problemas do nosso coração. But as we seek His face, Mas enquanto a gente busca a face He dele, can remove those things ele pode remover essas coisas. so we can be used. E para que nós possamos ser usados. Amen. Amém. Amen. Let's pray. Vamos orar. Lord God, I say thank you for each and every person listening. Senhor Deus, eu quero te agradecer por cada pessoa que está ouvindo. I pray that your presence would start to move right now. Eu oro para que a sua presença comece a mover agora mesmo. I pray that you would give them a hunger for the secret place, Eu oro para que o Senhor dê uma fome pelo lugar secreto. a deep desire for your Um presence. desejo profundo pela sua presença. God, I command every demonic spirit that's causing sickness in their bodies Senhor, eu comando todo espírito maligno que está causando doença no corpo deles to get out in Jesus' name. de sair no nome de
Jesus. I declare your word that says, by your stripes, they are Eu healed. declaro a sua palavra que diz, pelas suas chagas nós somos sarados. And I also declare your word that says you came to heal the brokenhearted. E eu declaro a sua palavra também que diz que você veio para curar os de coração quebrantado. God, I pray for those that are battling with mental illness, Senhor, eu oro para aqueles que estão passando batalhas com problemas mentais, fear, anxiety, depression. medo, ansiedade, depressão. I command it to go in Eu Jesus' name. comando que saia em nome de Jesus. And God, I thank you for a fresh E, peace Senhor, eu te agradeço por uma paz fresca that's moving not only in the studio, que está movendo não aqui só no estúdio, but in every home, in every car, in every mas em place, cada casa, em cada carro, em cada lugar, under the sound of my voice. debaixo do som da minha voz. In the mighty name of No Jesus. poderoso nome de Jesus. Amen. Amém. Amém. Porque Glória a a Deus. minha É a sua é a nossa missão. evangelizar. Glória a Deus. Deus Até segunda-feira que abençoe. vem. Vem com a Aleluia. gente. Glória